Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pede paz política para a retomada da crise. Marcelo Matos. Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, defende trégua e paz política na superação da crise econômica. Eu acredito muito na questão do Pró-Brasil, que ele funcione como um grande pacto para a infraestrutura. Acho que esse plano pode ser o plano que vai nos unir, que vai unir o Congresso, vai unir o Tribunal, vai unir o Judiciário e vai unir o Executivo. Precisamos de uma trégua, precisamos de paz para trabalhar, de paz política, para que a gente possa dar passos firmes na direção da superação da crise, na direção da superação da geração de emprego. Numa conferência com ministros do Tribunal de Contas da União, Tarcísio de Freitas pediu celeridade na análise dos projetos de concessão e privatização do governo federal, bem como ao Congresso Nacional. Vão precisar de muita velocidade, porque se faltar velocidade para nós vamos perder a guerra global. O dinheiro que está hoje empossado, que está nesses fundos de investimento, de pensão, soberanos, eles vão ter outros destinos. A liquidez vai para outro lugar que não os nossos projetos. Se a gente for rápido, nós vamos conseguir trazer mais rapidamente esse dinheiro para cá. O ministro da Infraestrutura avalia que a retomada pode até ser mais rápida. O interesse não sumiu. As empresas estão nos procurando dizendo, puxa, eu quero participar do leilão, eu só preciso de tempo para poder visitar os ativos e fazer due diligence. Ou seja, porque eles compreendem que os ativos são muito bons e o Brasil tem um potencial enorme de crescimento e de recuperação. Vamos lembrar da crise de 1918, que foi a outra pandemia que nós enfrentamos, foi a da gripe espanhola. O PIB caiu 2% em 1918 e cresceu 12% em 1920. Então, nós temos condição de dar um salto, de fazer uma recuperação muito rápida e basicamente é isso que as projeções do Banco Central, por exemplo, estão mostrando para nós. É uma recuperação forte já no ano que vem, já começando a partir do terceiro trimestre deste ano de 2020. Tarcísio de Freitas explica que o reequilíbrio financeiro dos contratos será analisado pelos reflexos da pandemia, como a queda em aeroportos e estradas, mas empresas com problemas anteriores ao coronavírus não terão o mesmo tratamento sobre inadimplências e quebras contratuais. Esse é o grande problema. O ministro Tarcísio é o grande pavimentador. Ele quer trabalhar, ele quer melhorar a infraestrutura do Brasil usando parcerias público-privadas e capital estrangeiro, e está certíssimo nisso. E precisaríamos mesmo de um pouco de trégua e paz. Mas mais do que as instabilidades políticas, é a incerteza jurídica que afugenta muito o investidor. E aí tem que combinar realmente com aquele que é o guardião na letra da lei da Constituição e na prática acaba sendo o maior gerador de insegurança jurídica no país, o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo deixar, sem dúvida, os investidores virão. E que o próprio governo entenda esse chamamento do ministro, ou seja, a paz política. E ele nem está falando de base no Congresso Nacional, mas apenas um entendimento, um abraço geral de que é preciso muita atenção na relargada. Esse diagnóstico está correto. Na relargada, ou seja, depois da pandemia, todos os países vão oferecer vantagens para o capital. Ganha quem oferecer melhores condições e projeções de futuro. Olha, a situação que eu tenho ouvido aqui em Brasília não é boa para depois da crise. Muitos setores vão ficar em dificuldades, alguns fecharão de vez. Então é preciso muita atenção nesse processo de retomada do processo econômico. É preciso mostrar que o Brasil tem futuro, o Brasil é viável, e aí com a palavra o governo.